que precisa melhorar? O que é mais urgente para os usuários do transporte público? E a enquete está lançada e olha aqui, liderando com 61%, segurança pública. Realmente, né? A gente mostra uma quantidade muito grande de assaltos nos ônibus. E assaltos que às vezes resultam em morte. Pontualidade, 5%. Quantidade e qualidade dos veículos, ou seja, veículos melhores em maior quantidade, para não esperar tanto. Redução no preço da tarifa. Está vendo como as pessoas elas não se importam tanto em ter que pagar pelo transporte público? O problema é pagar por um transporte que não é seguro e não é pontual, não tem quantidade, não tem qualidade adequada. Por enquanto, a nossa enquete no YouTube, tá? Se você quiser participar, quiser votar, é só você ir lá no YouTube, ela está lançada por lá. Segurança pública é o principal problema do transporte público e o que faz com que muita gente não utilize ou utiliza só porque precisa mesmo. Segurança pública também faz parte do levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, que revelou a redução no preço da tarifa, a diminuição no tempo de espera, o aumento da segurança nos coletivos, como os itens que precisariam melhorar, que fariam diferença no transporte público, fariam com que os ônibus pudessem realmente valer a pena. Sol intenso, calor. Esperar por mais de 1 hora pelo ônibus é rotina de centenas de passageiros em Manaus. A maior cidade do norte do país concentra um grande número de usuários do transporte coletivo. Muitos passageiros têm o ônibus como a única opção para se locomover. Mais velocidade, né, e mais conforto, porque com mais ônibus, aí as pessoas vão poder dividir, né, ter mais pessoas sentadas, né. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela exatamente o pensamento do Maciel. Quanto maior a disponibilidade de linhas e o conforto e menor o tempo de espera, mais atrativo se torna o transporte coletivo. A pesquisa da CNI aponta que a maior parte da população brasileira utilizaria mais o transporte coletivo se ele fosse mais seguro e tivesse maior fluidez, principalmente em horários de pico. A nossa equipe de reportagem veio até aqui, ao Terminal 1, no centro da cidade, para conversar com os passageiros e saber se a realidade aqui de Manaus corresponde à realidade da pesquisa nacional. Eu sei que o ônibus parece que demora muito aqui em Manaus. Tem pouco ônibus para muita gente? O que é que você acha? Eu acho que tem pouco ônibus para muita gente, porque a gente passa mais de 1 hora na parada esperando e o ônibus parece que passa um século para passar. Parece que quanto mais tem a população quer usar o ônibus, aí que diminui os ônibus superlotados e a gente, infelizmente, é obrigado a usar, né? Em 2009, a Prefeitura de Manaus prometia a construção de um BRT, que traria maior fluidez ao trânsito da cidade e aumentaria a velocidade das viagens de ônibus. O projeto custou mais de 11 milhões de reais e não chegou a se tornar realidade. Os corredores exclusivos até existem, mas não alcança todo o modal. Manaus é uma cidade que a população depende do transporte por ônibus. Agora, hoje quem oferece melhor qualidade, mais segurança, mais confiabilidade, ainda é o transporte de fretamento, o transporte do distrito. O transporte coletivo urbano, ele está numa decadência de qualidade que oferece à população. Isso é a grande realidade. As motocicletas representam o maior índice de óbitos, com 36% das vítimas que morrem no trânsito. Os dados do Ministério da Saúde mostram ainda que os ônibus são o meio de transporte mais seguro, com menos de 1% dos acidentes. Quem anda de ônibus, hoje o ônibus leva para 120 pessoas por viagem. Um automóvel leva 2 pessoas por viagem. Ele afeta a natureza, ele emite gás carbônico, é ruim para a natureza, é ruim para a saúde, é ruim para as cidades. A prioridade tem que ser transporte coletivo, urbano, para a população que mora na periferia, mora longe, que ela tem um subemprego e que necessita, sim, de uma política de ocupação urbana mais social, mais humana e mais acessível.
E, portanto, a pesquisa apontando todos esses motivos. E é um tanto quanto óbvio, né, diante do cenário que a gente observa, e você que usa transporte público sente na pele todos os dias essa insegurança, essa questão tarifária, a espera, né, imprecisa. Alguns ônibus, convenhamos, melhoraram nos últimos anos. Hoje, em algumas áreas já existe o ar-condicionado, que para Manaus é uma diferença e tanto, né, por conta das nossas altas temperaturas. Há hoje, em alguns terminais, o painel que indica o horário em que esses ônibus vão chegar, mas há uma dificuldade ainda muito grande para pontualidade nas paradas, até mesmo para ter parada. Tem parada que é só uma plaquinha num poste, que a pessoa fica lá totalmente mercê da chuva, sol, se expondo a questões de segurança também. Você fica lá na parada pensando, será que você é assaltado aqui? É quando você entra, aí já é outra preocupação. Será que você é assaltado dentro do transporte coletivo? Ó, aqui na nossa enquete lançada no YouTube, 66% aumentou das pessoas preocupadas em relação à segurança, 6% pontualidade, quantidade e qualidade 22%, redução no preço da tarifa 6%. Segurança, pelo menos para os nossos telespectadores, para as pessoas que acompanham o Ianoá nesse exato momento, é o principal motivo que faz com que muitas pessoas evitem o transporte público. E a isso a gente tem uma consequência da quantidade de veículos que entra todos os dias na cidade, a busca por transporte de aplicativo, um trânsito mais carregado, porque não é atrativo. Se o transporte coletivo fosse bom o suficiente, as pessoas estariam andando de ônibus, o que não é uma realidade. Na verdade, o último aumento da tarifa foi justificado pela Prefeitura por conta da redução do número de passageiros. Além do congelamento, né, dos últimos anos, reduziu a quantidade de pessoas que usam ônibus diariamente na cidade, e isso teria sido um dos motivos que fez com que a tarifa aumentasse. 65% agora aqui, ó, por cento de segurança. A enquete vai continuar lá no ar e você pode votar ao longo dessa edição ainda, ao longo dessa edição aqui do Manhã no Ar, você pode continuar votando. Aqui aumentou um pontinho aqui da redução da tarifa e reduziu lá de segurança. Agora já mudou de novo, então você pode continuar votando, que no final do programa a gente mostra mais uma vez qual a sua opinião. Pode também comentar no WhatsApp algum episódio que você queira compartilhar com a gente, ou ainda no YouTube da TV A Crítica sobre a qualidade do transporte público aqui na capital amazonense. E ontem, a Lei Geral de Proteção de Dados completou 5 anos. No entanto, o impacto prático das normas no dia a dia ainda é pouco eficiente, segundo alguns especialistas. A revolução digital mexe com o dia a dia de bilhões de pessoas no mundo. A transferência de dados pessoais acontece a cada milésimo de segundo, 24 horas por dia. Uma simples instalação de um aplicativo no celular é capaz de movimentar informações para centenas de plataformas. Na verdade, é um avanço nesse mundo hoje das tecnologias digitais, porque a todo momento que estamos utilizando essas tecnologias, essas telas hoje, que são o smartphone, o celular, o computador, ou até hoje as Smart TVs, né? Nós estamos a todo momento produzindo dados. Então, qual é o questionamento? O que essas empresas fazem com os nossos dados? Elas negociam nossos dados? Qual a transparência com nossos dados? Por isso, a necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados passou a valer no Brasil em 2018, com a intenção de proteger a privacidade de dados pessoais de indivíduos em todo o território nacional. Nome, CPF, RG e até e-mail e características físicas são consideradas informações de cunho pessoal, que podem vir a ser utilizadas para o mal. Bom, pode pegar, abrir alguma coisa no seu CPF, mandar e-mails no seu nome, pode fazer algum tipo de estelionato diretamente com o nome da pessoa envolvida. Uma pesquisa divulgada pelo Grupo Darius, que fala sobre cibersegurança, expôs que mais de 80% das empresas no Brasil ainda não estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa aqui, que fica no Amazonas, está adequada, inclusive tem manual LGPD, que faz com que os funcionários que trabalham aqui tenham conhecimento de que forma os seus dados estão sendo utilizados pela empresa. Atualmente, apenas 20% das companhias no Brasil estão em consonância com a LGPD. Outras 35% estão parcialmente adequadas às normas da lei. Quase 20% não investem no setor. Um risco que pode colocar em xeque a segurança jurídica da empresa.
todos os CNPJs precisam se adequar à LGPD. O que você falou da eleição, inclusive os candidatos também são obrigados também a cumprir a LGPD. E vale sim comemorar esses 5 anos, porque é algo novo, nós precisamos desse aculturamento em relação à utilização dos nossos dados. Um levantamento feito pela Surfshark, empresa especializada em privacidade, apontou que o Brasil ocupa o 12º lugar entre os países que mais contabilizam episódios de vazamentos de dados nos primeiros 3 meses deste ano. A pesquisa revela ainda que cerca de 286 mil pessoas brasileiras tiveram seus dados expostos através de informações na internet. Enquanto países europeus aplicam multas severas para evitar novos vazamentos, o Brasil ainda engatinha ao lado de uma lei que está em vigor há apenas 5 anos. A lei está há 5 anos aí, depois da sua sanção, é algo novo e precisa, claro, uma educação digital da nossa sociedade, seja da criança ao idoso, em relação aos seus direitos, em relação a exigir e a cobrar essa preocupação do que é realmente feito com os nossos dados por essas big techs, essas grandes empresas de tecnologias. Ali chegou o momento de a gente ir ao vivo à capital federal, Brasília, conversar com o Igor Damasceno para trazer atualizações sobre o caso do Genivaldo de Jesus, um homem que foi morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal lá no Sergipe no ano passado. O Igor já está aqui comigo. Bom dia, Igor. Atualizações sobre o envolvimento dos policiais, né, que participaram daquela abordagem questionável e agora tem um desdobramento desse caso, né? Tem sim, Adriane. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já oficializou a demissão de 3 policiais rodoviários federais que estão diretamente envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus. Essas demissões já foram publicadas no Diário Oficial da União, eles já foram exonerados ali do cargo de policiais rodoviários federais. Inclusive, o motivo que justificou essas demissões, segundo o ministro Flávio Dino, foi porque esses 3 policiais acabaram infringindo as normas da corporação. E isso resultou numa tragédia, que foi a morte de Genivaldo de Jesus. No início deste mês, foi concluída a investigação interna que estava acontecendo ali na PRF. E a própria corporação compartilhou essa investigação com o Ministério da Justiça e sugeriu a demissão desses 3 policiais. Então, o ministro Flávio Dino foi até as redes sociais confirmar que acatou essa sugestão da Polícia Rodoviária Federal. Outros 2 policiais vão ficar suspensos por pelo menos 40 dias, porque, de acordo com a investigação interna da PRF, esses policiais faltaram com a transparência, não foram totalmente verdadeiros quando foram fazer o boletim de ocorrência sobre a morte de Genivaldo de Jesus. Eles não participaram ativamente da morte da vítima, desse motociclista, mas eles mentiram no boletim de ocorrência e, por isso, foram suspensos. O que aconteceu é que, em maio do ano passado, Genivaldo andava sem capacete no interior, numa cidade do interior de Sergipe, Umbaúba. E então ele foi abordado pelos policiais, por uma viatura da PRF ali numa rodovia. Essa abordagem foi um tanto violenta. Eles começaram a chamar reforços para o Genivaldo, que alegou sofrer de alguns transtornos psiquiátricos e por isso não usava o capacete. Esses policiais não concordaram, não aceitaram a explicação, colocaram o Genivaldo dentro ali da viatura da PRF e começaram uma série de agressões. Então acionaram ali o gás lacrimogênio em excesso, isso acabou matando o Genivaldo sufocado ali dentro da viatura da PRF. Toda a ação foi registrada por outras pessoas que estavam observando essa movimentação e os vídeos foram divulgados nas redes sociais. Vamos acompanhar um trecho dessa abordagem considerada truculenta da PRF. Mano, eu com bagulho arde, cara. Olha a perna. Vai matar o cara aí dentro do carro. Vai matar mesmo. Meu Deus do céu, cara.
O cara é trancado nesse... Vai matar o cara de dentro, mano. Viu? Com bagulho arde, cara. Arde, meu irmão. Vai matar o cara, velho. Bagulho aqui, pô. Vai dar um negócio mal no galinheiro, velho. É pra ele se entregar logo, velho, porque essa... Bom, esse caso foi em maio do ano passado, gerou bastante revolta das pessoas que estavam assistindo. A gente viu o Genivaldo gritando, pedindo ajuda, dizendo que iria morrer. Tudo isso foi registrado por essas pessoas. Quem também acompanhou pelas redes sociais, pela mídia, acabou se chocando com essa abordagem considerada violenta da Polícia Rodoviária Federal. Então agora o caso já está indo para o fim. O ministro da Justiça disse ainda que não quer que os policiais morram, mas também não quer que eles matem pessoas inocentes, como era o caso do Genivaldo de Jesus. Agora, com essa demissão desses 3 policiais e a suspensão de outros 2, o caso vai tramitar no Ministério Público, só que não tem data para um julgamento na Justiça Comum, viu, Adriane? E Igor, eu evito emitir juízo de valor, né, fazer grandes afirmações de que foi irresponsável, mas é um tipo de caso que foi. A gente viu as imagens agora, elas são impressionantes. Independentemente de quem estivesse ali, até mesmo se tivesse cometido algum tipo de delito antes, a legislação brasileira ela não permite que isso seja uma possibilidade. Não permite. E quem o fez sabia que estava fazendo. Tem treinamento, sabe o efeito que o gás causaria, principalmente num ambiente fechado, como era a viatura. E mesmo com os gritos, mesmo com o desespero, mesmo com as testemunhas, as pessoas falando, vai morrer, ele vai morrer. Esses policiais simplesmente ignoraram esse fato e permitiram que essa morte acontecesse. Não só permitiram, como causaram a morte. Então, não é considerada violenta, foi violenta, foi irresponsável, foi cruel e teve diversas testemunhas. Há outras atuações semelhantes que não há o público em volta, né? Não há gravação, não há o registro, mas nesse caso há. E havendo, é preciso que haja uma resposta, não dá para ser proporcional, né? Porque uma vida se foi, mas tem uma consequência do que foi feito, do ato ali. O próprio jargão policial, eles falam de reação proporcional, estão reagindo proporcionalmente. Nesse caso, não foi proporcional. E qualquer coisa que aconteça agora continua não sendo equivalente ao que foi feito lá atrás. E essa exoneração, e olha, passar no concurso da PRF não é fácil. O salário é um bom salário, né, levando em consideração a média dos salários no Brasil. E a pessoa arrisca tudo isso dessa forma e por opção. Por opção. Eles decidiram fazer isso, então eu acredito que é algo pertinente o desdobramento, né, de que isso chega à decisão do ministro da Justiça. Há possibilidades ainda deles conseguirem reverter judicialmente isso, e já é algo que já está caminhando para o fim definitivamente. Bom, eles já foram exonerados, eles não podem reaver o cargo que eles conquistaram ali na Polícia Rodoviária Federal. A demissão é definitiva. O que eles podem tentar agora é lutar contra uma prisão. Eles vão responder isso na Justiça, o Ministério Público está no caso, então eles podem sim acabar sendo presos por esse crime, serem condenados por esse crime. Só que aí eles podem recorrer dessa decisão. Em relação ao ministro Flávio Dino, já foram exonerados mesmo. O ministro ainda pediu a revisão das normas, né, da conduta, do que é ensinado aos policiais rodoviários federais para eles saberem tratar, lidar com esse tipo de situação. Porque a gente sabe que essa situação foi registrada, mas há outros casos aí pelo país que não tiveram testemunhas. Então, o ministro Flávio Dino pediu para que a conduta do policial rodoviário federal seja repassado nos treinamentos, seja reforçado ali no momento em que o policial passa pelo treinamento, antes de fato assumir o cargo
para que cenas lamentáveis como essas, lamentável mínimo que a gente pode falar, não se repitam. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.